Olha, a presidência da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro deve ficar com União Brasil. E o indicado para o cargo deve ser o deputado Arthur Maia, que tem uma atuação considerada independente, por mais que tenha feito críticas ao presidente Lula no atual mandato. A apuração é do Leandro Rezende, que chega para cá agora nessa participação especial. Bem-vindo. Que saudade de você, Leandro. Saudade, Luciana. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no grande debate. Vou trazer essa apuração sobre como que o União Brasil deve se comportar na CPMI do 8 de janeiro, que vem aí, está batendo a porta, e esse partido, pelo que me disseram os líderes, vai ter uma influência grande nos rumos dessa comissão parlamentar mista de inquérito. O indicado para a presidência, muito provavelmente, vai ser o Arthur Maia. Os líderes do União Brasil, com quem eu falei, já dão o nome dele como certo, né? De que ele vai ocupar a presidência por ser ali um parlamentar experiente, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça e tem aí no DNA dele uma ideia de oposição ao Lula, mas agora está nesse partido que é meio governo e meio não governo. Os outros indicados do União Brasil devem ir pela Câmara dos Deputados, o Kim Kataguiri, fazendo companhia ao Arthur Maia, que na avaliação dos líderes com quem eu conversei, é um deputado que faz oposição, sim, ao governo Lula, mas também não esconde as armas quando o momento é de atacar os bolsonaristas, e a gente sabe que esse vai ser o grande debate, sem querer falar o nome do programa, mas vai ser a grande questão a ser tratada na CPMI do 8 de janeiro. E lá no Senado, os indicados aí têm uma tendência, um viés um pouco mais governista. O Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, vai junto com a Soraya Tronic, senadora do União Brasil, que foi uma das primeiras a apresentar uma proposta de comissão parlamentar mista de inquérito. Na suplência, aí que a gente tem um personagem que vai querer fazer barulho, mas está na suplência, não conseguiu ser membro titular dessa comissão parlamentar de inquérito, que é o ex-juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro tentou muito, fez bastante lobby, conversou com vários senadores, mas vai ficar na suplência, junto com a senadora professora Dorinha. Então, para os integrantes do União Brasil com quem eu falei, o partido vai ser o fiel da balança da CPMI do 8 de janeiro. Eles defendem que se tem ali uma atuação equilibrada, mas é certo que para onde esses integrantes todos que eu citei penderem, vai ser para onde a CPMI vai caminhar. Se ela vai ter um viés mais governista, ou seja, de mais ataques ao governo Bolsonaro, ou se vai causar desgaste para o governo Lula, depende do União Brasil. Ô, Leandro Rezende, por obséquio, por favor, você consegue, em pouquíssimas palavras, nos relembrar aqui a vida do União Brasil com o governo, aquela coisa do ministério e tem o seu apoio, mas espera aí, eu te dou o ministério, mas você não tem meu apoio e eu tenho o ministro de vocês, mas não conte comigo. Esse é o grande problema do União Brasil, que tem ministérios, né? Tem o Ministério das Comunicações, Ministério do Turismo, Integração Regional, que foi uma indicação do União Brasil, mas até aqui não tem entregado os votos necessários para o governo Lula. O União Brasil foi decisivo ali, por exemplo, para que não fosse adiante o projeto de lei das fake news, o projeto de lei 2630. O União Brasil não garantiu os votos necessários para que o projeto fosse aprovado e aí o projeto foi retirado de pauta. É um partido que está com o pé em cada canoa, né? Deveria estar com os dois pés na canoa do governo, mas não está. Tem muita gente dentro do União Brasil que faz oposição, basta. Sérgio Moro é o principal exemplo disso, Luciana. Muito bem, Leandro, liberado agora. Muito obrigada, apareça mais vezes. Sigo aqui com o debate e dessa vez eu vou com o Poit. Na sua visão, a balança do União Brasil deve pender mais para o governo ou oposição nesse momento? Olha, Lu, o presidente, o indicado como possível presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o deputado Arthur Maia, é um deputado que, pelo meu convívio lá na Câmara, representa o chamado centrão. Participa das discussões, seja de governo, seja de oposição, então está sempre no jogo político. E eu acho que é ele que vai ditar o tom. Até por isso, Lu, como ele está na presidência, no Senado e na Câmara terão deputados que vão bater mais duro no governo. Como a senadora, no caso no Senado também, na senadora Soraya, que foi candidata à presidência, que foi dura com o Lula ali nos debates, e o deputado Kim Kataguiri, que também tem um posicionamento forte.
Acho que eles balancearam assim, embora tenhamos deputados aguerridos, que vão bater duro no governo, são deputados que têm a coragem também e a imparcialidade para criticar o ex-presidente Bolsonaro, e um mediadorzão ali, mais neutro, mais centrão, na presidência da comissão. Então eu vejo que está bem equilibrado, Lu. Eu não acho que a União vai pender mais para lá, mais para cá. É um partido que dança conforme a música. A Soraya Tronic, só para registrar, também Perfeito. foi muito dura com o ex-presidente Jair dois, Bolsonaro. tanto a Brigaram, Soraya quanto o Kim. Sim. Exatamente, chegaram a brigar, inclusive, em um debate, meio que lavaram roupa suja, se eu não me engano, foi no debate da TV Globo. Não, foi dura. Ela fala, porque ela é do Mato Grosso do Sul, Exato, né? Então ela virou fala que é a uma onça, né? e não cutuque a onça com a vara curta. E ele cutucou. Saiu um monte de meme, né, na época. Eu tenho um monte de figurinha da época. Aí. Ela foi dura também com o padre. A gente lembra, olha, lembranças. Padre Kelso, Padre de Exato. festa junina. Pronto. Vamos seguir aqui agora com o Alessandro. Olha, eu acho que o Poit usou a palavra final do Poit foi muito boa, né? Dança conforme a música. E a música vai mudando conforme vai passando o tempo. Então, eu acho que a parte contextual, o contexto dos próximos meses vai indicar muito não só a atuação do partido, mas como da própria Comissão Parlamentar de Inquérito, ou seja, qual que vai ser o destino dela. Porque, no fundo, uma CPMI, uma CPI, né, uma comissão, seja ela mista com Câmara e Senado, ou só Câmara ou só Senado, a gente sabe mais ou menos como começa e normalmente se diz que não se sabe como ela vai acabar. Então, eu acho que o contexto é que vai indicar. Se a gente fazer um traçado geral do União Brasil, e deixando de lado críticas mais de oportunidade, a gente vai notar que a linha geral do partido vai ser... Há uma linha crítica do partido com relação ao governo muito clara. Mas tem essa pequena contradição, que é estar no governo, ou seja, ser um partido que representa o centrão. Eu costumo dizer, é um partido, como vários partidos na Câmara, que representa o famosíssimo presidencialismo de coalizão, né? Só que esse presidencialismo de coalizão, no atual momento da realidade brasileira, está em crise. E a gente precisa lembrar que esse presidencialismo de coalizão é o que deu sustentação para a Constituinte de 87 e 88. Por isso que isso se reflete numa crise constitucional. Então, eu acho que está aberto o destino do país com relação a essa CPMI. Acho que a União Brasil ele tem os cargos e o governo, nesse momento, talvez não tenha uma margem para fazer uma pressão maior, mas está aberto com relação ao contexto que vai acontecer daqui para frente. Até porque vai ter a questão do Bolsonaro, os inquéritos, a questão das eleições municipais, um conjunto de elementos. E eu acho, por último, para não dizer que eu não disse, o conjunto de CPIs que estão sendo abertas hoje no Congresso me levam a crer que vão servir de, vamos dizer, de pressão com relação ao governo, de ameaça para conseguir brechas, seja em emendas parlamentares, ou seja, para deixar aberta a CPI, mas ela não vai seguir necessariamente seu destino final, conforme devido no texto constitucional. O Alessandro é muito chique, né, para dizer como é que os parlamentares pressionam o governo, a ameaça de CPI, mas no fundo tem gente que quer dinheiro. Em síntese. Traduzindo, gente, tem gente que quer dinheiro, entendeu? Ô Lu, deixa eu só falar aqui que eu até esqueci que tava, assim, que tava me filmando, eu fiquei dando tchauzinho aqui, que veio o João Camargo, CEO aqui da CNN, entrou aqui no estúdio, ficou dando tchau. Gente, desculpa, ver que às vezes acontece, entre uma visita e depois que eu percebi que eu tava no ar. Aproveita e fala, então, Gabi. Não era a vez do Armando, desculpa. E eu nem... Ale, desculpa, porque eu fiquei o Alessandro falando e eu... é porque ele entrou aqui. Desculpa. É culpa dele, é culpa do chefe, gente. Não, o que eu ia comentar é que, nesse caso do União Brasil, a gente precisa lembrar que ele é formado pela união, né, do DEM e do PSL, que foi um partido em que o ex-presidente Bolsonaro ficou bastante tempo, né? Hoje ele está no PL, mas ele foi do PSL. Então, existem ali, eu acho que talvez seja essa a divisão, existem pessoas ainda que são muito, de alguma forma, alinhadas, não sei se pessoalmente ao ex-presidente, mas que conviveram com ele dentro do partido e que talvez tenham ali algum alinhamento ideológico
ideológico muito forte com ele, né, e com o que aconteceu com relação aos atos de 8 de janeiro, ou até mesmo com relação à oposição ao atual governo. Então, não tenho essa experiência do parlamento que o Poit tem. O Poit acho que foi brilhante em falar qual que é o perfil de cada um e como eu posso contribuir aqui, pensando que talvez seja esse o problema que está acontecendo agora, né? O governo deu 3 ministérios para a União Brasil, talvez pedindo um apoio, mas vejo que é possível que exista uma grande resistência de ideologia e de alinhamento com o antigo governo, e é isso que está sendo enfrentado agora. Vamos ver como é que vai continuar, se essa aliança continua ou não. Muito bem, Armando. Esse negócio de alinhamento ideológico vai depender muito da condição do ex-presidente, né? Do push dele, da gasolina, que sobra ainda, né? Porque algumas pessoas começam a sair de perto, né? Se afastam, essa é a verdade. Com relação à composição, ela está equilibrada, de fato, muito bem equilibrada, mas é claro que, como outros episódios que nós já assistimos, inclusive recente, por exemplo, a CPI do Covid, em que aquilo se torna um palco, né? Para não dizer um picadeiro. E pessoas ali gritando e querendo aparecer mais do que deveriam aparecer. É claro que nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, mas já está se distanciando, né? Nós estamos indo já para o meio do ano, daqui a pouco estamos falando em junho, hoje é dia 16, daqui a pouco acaba maio, daqui a pouco acaba junho, daqui a pouco estamos no meio do ano, daqui a pouco estamos pensando em outras coisas. Daqui a pouco estamos pensando nas eleições municipais do ano que vem. Essa é a verdade. Então o tema fica muito distante. Agora, o que não pode deixar acontecer e via de regra é o que acontece, são aqueles espetáculos, né? Espetáculos, pessoas precisando levar ordem de habeas corpus preventivo para não saírem da CPI algemados, presos, etc. Isso eu não admiro, isso eu não acho interessante. Agora, discutir, chegar na autoria delitiva, em que pese, nós já temos aí uma apuração que já está acontecendo, inclusive na Corte Superior, no Supremo Tribunal Federal, e o ministro Alexandre de Moraes está acompanhando isso. Então, com relação à apuração dos fatos, isso seria um bis in idem, né? Porque já há uma apuração e está em passos largos, está acontecendo. Agora, se aparecer alguma novidade, algum fato novo, interessante. O que não pode deixar acontecer é virar espetáculo. Algumas CPIs trouxeram frutos, é verdade, no passado eu acompanhei várias. Agora, permitir que pessoas sejam desmoralizadas, achincalhadas, como nós vimos, né? Pessoas da área de saúde indo à CPI sendo desmoralizadas, não porque é da área de saúde, pode ser de qualquer área, mas eu achei aquilo muito triste, intrigante. Então isso eu discordo. Com relação a alguma novidade positiva, muito bem, mas a parte jurídica, a parte criminal, seria o âmago da CPI buscar alguma informação para ser levado ao Ministério Público. Isso nós já temos, pois já existe processo em trâmite e várias pessoas, inclusive, estão presas preventivamente ainda há quase 6 meses.